Por que que os Estados Unidos estão entendendo a eletrificação da frota como uma coisa não tão bem sucedida? Vamos entender. Primeiro lugar, você tem que entender que o grande incentivo de você ter uma frota elétrica é da descarbonização da produção de energia para aquele carro andar, né? Quando você tem um carro a gasolina, por exemplo, você elimina gás carbônico do escapamento, se a queima for completa, e isso significa colocar mais carbono na Terra, na atmosfera. O problema é, quando você tem uma energia elétrica sendo usada, ela não necessariamente, no momento do seu uso, está eliminando carbono. Então, o carro elétrico, quando ele está andando, ele não está eliminando carbono. Porém, para você carregar a bateria daquele carro, para você posteriormente usar aquela energia elétrica, a matriz energética utilizada importa. Então, se você, por exemplo, carrega aquela bateria elétrica através de hidrelétricas, que é o que acontece no Brasil, predominantemente, né, nós criamos energia elétrica a partir de hidrelétricas, que é uma energia considerada verde. É óbvio que tem impacto ambiental, é óbvio que não é 100% maravilhoso, mas se considera uma energia livre de emissão de carbono. Então, beleza, então o carro elétrico passa a ter sentido. Quando você está nos Estados Unidos e a base energética, a matriz energética, é termoelétrica, que é basicamente queima de carvão, não faz sentido, porque inclusive durante transformação de energia você perde, tá, eficiência. Então, se eu tenho lá energia térmica, que é a energia do carvão, sendo convertida a outra energia térmica, né, que é a água evaporando. A água evaporando sendo convertida em energia mecânica para gerar uma turbina, e essa turbina sendo convertida em energia elétrica, você tem uma perda desse processo, então você acaba jogando muito mais carbono na atmosfera para produzir energia elétrica do que se você usasse, por exemplo, hidroelétrica, ou se você tivesse, por exemplo, um carro a álcool. Né? Então, olha só que interessante. Um carro a álcool, um carro movido a álcool, ele é mais ecologicamente correto do que um carro elétrico que é abastecido através de uma energia termoelétrica. Entendeu? Então, em primeiro lugar, isso já não faz sentido. Em segundo lugar, existe uma outra questão. Eu vi aquele... como é o nome dele mesmo? É Sérgio Habib o nome dele? Ele manja muito dessa questão de carro. Ele disse o seguinte... Onde que o carro elétrico faz mais sentido? O carro elétrico faz muito sentido na China. Por quê? A China consome muito petróleo. Tá? Consome muito petróleo. O problema é que não só a China não produz quase petróleo, como o petróleo que chega na China chega através de caminhos que são dominados por países ocidentais. Então, quando você olha a China e você vê de onde vem o petróleo, né, eu não vou lembrar exatamente, mas se não me engano, ele passa ali pelo norte da Austrália, ele vem de navio, passa pelo norte da Austrália, e ele passa em alguns estreitos que são dominados por porta-aviões americanos. Né? Isso não significa que tem que pagar tarifa nada, mas no caso de uma crise geopolítica, onde os Estados Unidos falem, nós vamos fechar aqui o abastecimento de petróleo para a China basicamente fala, nós não temos como continuar produzindo. Então, o que esses países fazem? Primeira coisa que esses países fazem, eles fazem uma reserva de petróleo. Então os caras basicamente estocam petróleo. Eles literalmente estocam petróleo. Eles falam, cara, a gente tem que ter uma reserva para que, se der problema, a gente não pare a nossa vida, porque a nossa matriz energética está apoiada em petróleo. Então nós vamos guardar petróleo. Só que a China é tão grande, que as reservas de petróleo custam caro, porque você precisa manter aquilo, né? Para você guardar petróleo, não é só você comprar o petróleo e guardar. Você tem que ter a manutenção do ambiente onde você vai guardar aquele petróleo. Então, aquilo é um ativo parado. E você precisa pensar em longo prazo e na substituição da sua matriz energética. Qual que então é o cenário chinês? O cenário chinês o chinês queima muito petróleo, o petróleo passa por um lugar onde os Estados Unidos têm a chave e, essa é a parte principal, o governo manda na indústria. Toda a produção chinesa é coordenada pelo governo. Lá na China você tem um ministério chamado SASAC, né? Se não me engano, se escreve com SASSAC. É assim que se escreve. O que é esse ministério? Esse ministério, ele controla como a China vai produzir, quando a China vai produzir, de que jeito vai produzir tudo. Então, quando a China fala assim, nós vamos mudar a nossa matriz energética para a eletrificação da frota, você não tem estímulos de mercado para isso. Você tem estímulos governamentais. Então, o governo pega um bolo de dinheiro
e basicamente cria um monte de estação de carregamento. Fala para as fábricas, agora as fábricas vão investir em carro elétrico, vocês vão comprar carro elétrico, vocês vão produzir carro elétrico, as pessoas vão vender, as pessoas vão comprar carro elétrico, nós vamos eletrificar a frota. E o cara não vai ficar na mão, porque ele está dentro de um planejamento onde o Estado manda em tudo. Então, desde a indústria que faz o carro, a indústria que faz a bateria, a indústria que faz os postos de carregamento, as licenças governamentais para você abrir um posto de carregamento, tudo isso é coordenado centralmente para que você pega o país e vira ele, ó, nós vamos virar ele nessa direção, certo? Vamos agora para os Estados Unidos. Estados Unidos, o que teve? Teve o boom do carro elétrico. Ó, legal, pô, o carro elétrico é moda, é chique, a Tesla cresceu, todo mundo, a BYD importando carro, subsidiando, tal, dominando o mercado, legal, o carro não faz barulho, energia limpa, que coisa linda, não sei o que lá. O que o mercado americano percebeu? O mercado americano percebeu que os Estados Unidos, em termos de infraestrutura, não estavam preparados para essa onda de carros elétricos. E aí aconteceu o seguinte... mais de 50% das pessoas que compraram um carro elétrico, quando vão trocar os seus carros, trocam por carro a gasolina. Então o cara volta para gasolina. Então você não teve uma tendência de mercado que se manteve ou cresceu. Que é você traz uma novidade. Apresentei o iPhone. Primeiro, que nem aquela história que a gente falou na live de ontem. Early adopters compram. Depois o pessoal que conhece os early adopters. Depois aí vai para mais. E aquilo começa a crescer. Nos Estados Unidos não foi isso que aconteceu. Os carros elétricos foram vendidos. Legal, deu boom. Legal, os early adopters compraram. Tá, e agora tá na hora de comprar outro carro. Os caras recuaram. Então o que aconteceu nos Estados Unidos? Os caras lá, tem uma nova tendência de mercado. A tendência de mercado é carro elétrico. Beleza, carro elétrico. Então o que a gente vai fazer? Vamos fazer estações de carregamento de carro elétrico. Beleza? Beleza. Aí o cara vai lá, pega o dinheiro de alguém, faz uma estação de carregamento e aí o cara percebe duas coisas. Número 1, o tempo para o carregamento de um carro elétrico é muito alto. Então o investimento para você conseguir lucrar uma carguinha em termos de tempo, em termos de uso do espaço é muito alto. Não vale a pena. E aí o cara começa a pensar o seguinte, só que piorou, porque está havendo uma retração. O mercado não é que ele deu um boomzinho, estagnou e aí ou ele está crescendo. Não. Ele deu um boom e ele está diminuindo. As pessoas não estão comprando mais carro elétrico zero lá nos Estados Unidos. Ou seja, você não tem incentivo nenhum de mercado para que isso ocorra. Aí vem o que eu estou te dizendo. O que o governo tentou fazer, o governo Biden? Artificialmente, ele tentou falar o seguinte, não, vamos dar um incentivo aqui, incentivos fiscais, vamos fazer com que as pessoas continuem, vamos tentar empurrar esse cachorro morto para morro acima. Só que não vai. E o Trump vai lá e determina que não tem mais esse tipo de isenção para essas pessoas. Essa volta que eu dei é para que você entenda, as realidades são diferentes. Tá, e aqui no Brasil? Aqui no Brasil é outro sistema ainda. Como eu falei, aqui no Brasil você tem sim energia elétrica sendo feita de forma renovável. Então faz sentido em termos de questão de crédito de carbono, você tem incentivo para isso. Tá? Enfim, mas aí é outro papo.